Fala aí galera, aqui é o JP e a gente vai continuar agora estudando a nossa primeira função inorgânica, que é a função ácido. Lembrando que quando a gente viu no nosso primeiro vídeo que era um ácido, toda substância que libera como único cátion o H+ em água, beleza? Então liberou H+ em água como único cátion, eu tenho um ácido. Ácidos têm sabor azedo, enfim, a gente viu várias coisas nesse primeiro vídeo, tá certo? E a gente viu uma coisa que será fundamental agora para a gente, que é um critério de classificação em hidrácidos e oxiácidos. É isso que a gente vai usar para dar nome. Então vamos lembrar um pouquinho disso. Como que a gente dá a nomenclatura, faz a nomenclatura dos nossos ácidos? Vamos lembrar, hidrácidos primeiro são ácidos que não possuem oxigênio na sua estrutura, tá certo? Lembrando que todo ácido tem hidrogênio, tanto é que uma forma simples de reconhecer um ácido é ver se no começo da fórmula tem o H, ok? E eu tenho aqui uma quantidade de átomos, que pode ser variada, mas eu não tenho oxigênio. Então, o que eu chamo aqui de hidrácido, eu chamei de HX, em que X pode ser várias coisas. Como que a gente dá nome para hidrácidos? Muito simples. A gente vai chamar de ácido o nome do átomo X com a terminação hídrico, tá certo? Às vezes a gente vai precisar fazer alguma pequena modificação, mas essa é a nomenclatura geral para hidrácidos. Não tem segredo. Ácido, o nome do átomo X, terminação hídrico. Vamos ver aqui agora alguns exemplos. Primeiro exemplo, HCl. Tenho aqui um hidrogênio e um cloro, não tenho oxigênio, então é um hidrácido. Sendo um hidrácido, eu vou pegar ácido, esse daqui é o elemento cloro, e eu coloco a terminação hídrico. Então, o nome desse ácido é ácido clorídrico. Onde que a gente encontra ele? No nosso estômago, tá? Ele é o ácido presente e responsável por parte aí do processo de digestão. Muito importante você saber onde a gente encontra os principais ácidos. Esse é um dos mais importantes aí para você saber. Ele é um gás que borbulhado em água forma esse ácido, tá? É um ácido forte e também é corrosivo. Então, tanto é que se a gente tem algum problema que faz com que o ácido saia do nosso estômago, por exemplo, refluxo e tudo mais, pode ocasionar machucados nos nossos órgãos, uma vez que no estômago a gente tem uma proteção natural para esse ácido. Se a gente tem mais produção desse ácido do que deveria, aí a gente pode ter problemas, como por exemplo gastrite, úlceras, enfim. Mas ele é fundamental para que a gente saiba. Então, por exemplo, ácido clorídrico no estômago, tudo bem. Se por algum motivo eu coloco na minha boca, eu tenho aí a queimadura causada por esse ácido, já que ele é um ácido corrosivo, ok? Então, cuidado com isso daí. Outro exemplo, vamos lá, HF. Nós temos aqui o elemento flúor, então esse é o ácido fluorídrico. Ele é um ácido moderado, como a gente já viu, e a gente encontra ácido fluorídrico em lugares que a gente precisa fazer marcação com vidro. Tanto é que ele reage com o vidro. Eu não posso, por exemplo, guardar ácido fluorídrico em vidro, em recipiente de vidro, já que ele vai reagir com o vidro, tá certo? É aí um dos únicos ácidos que a gente não guarda em recipiente de vidro. A gente precisa guardar, por exemplo, recipiente de plástico, beleza? Ele é usado aí para marcação em vidros e tudo mais. Outro exemplo, HBr. Temos aqui Br, que é o bromo, então esse é o ácido bromídrico. Perceba que em alguns casos eu tenho uma pequena modificação do nome, mas todos eles terminam com hídrico. Outro exemplo, aqui, Hi, que é o iodo. Esse é o ácido iodídrico. H2S. Esse daqui é o ácido sulfídrico. Vamos entender aqui o porquê desse nome. S é o elemento enxofre, tá certo? Mas nós não usamos aí o nome ácido enxofídrico, tá? Por quê? O símbolo S tem a ver com o nome de origem do elemento enxofre, que é sulfur. Por isso que aqui a gente usa a palavra aqui, né, sulfídrico, tá certo?
Detalhes importantes. Por que em todos esses casos eu tenho apenas um H, ou seja, quando eu colocar em água eu vou liberar um H+, e aqui nesse caso eu tenho dois Hs? Tem a ver com a família, lá com as ligações químicas que a gente já estudou, tá certo? Esses 4 primeiros exemplos, nós temos aqui halogênios, ou seja, elementos da família 7A, que fazem apenas uma ligação covalente. Então, eu tenho o meu halogênio, que está ligado com um H, por isso que eu tenho aqui apenas um hidrogênio na fórmula. O enxofre é da família 6A, tá? Ele é da família dos calcogênios. E ele não faz uma, mas faz 2 ligações covalentes. Por isso que eu preciso de 2 hidrogênios. Tanto é que se a gente coloca aqui na água, naquele processo que a gente viu que chama ionização, quando eu colocar o HCl em água, vai ficar H+, Cl-, H+, F-, H+, Br-, H+, I-. Nesse caso, eu vou ter 2H+, porque eu tenho 2 hidrogênios, e esse 2 também vai ser a carga do meu S. S2-, tá certo? Então, fica aí um cuidado que a gente tem que ter. Não existe só o ácido HS, tá bom? Não existe esse ácido. Onde que a gente encontra, por exemplo? Esse ácido é formado quando, por exemplo, um ovo estraga. Então, aquele cheiro de ovo podre está relacionado com a formação aqui desse gás, H2S, tá certo? Também a gente encontra em regiões vulcânicas, por conta aí de algumas rochas e tudo mais, que podem conter enxofre, tá certo? Aí a gente encontra a formação aí, por conta das altas temperaturas, desse ácido aqui. Então, ele, no nosso olfato, tem aí o cheiro de ovo podre, beleza? E por fim aqui um exemplo um pouquinho diferente, mas só para a gente analisar. Perceba que aqui eu tenho 3 elementos, ao contrário de todos os outros casos que eu tenho apenas 2. Aqui eu tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio. Ele ainda assim é um hidrácido, por isso que o nome dele é ácido com terminação hídrico, ácido cianídrico. Tá? Então, esse daqui é um ácido, a gente depois no estudo mais aprofundado vê um pouquinho melhor ele, tá certo? Mas só para a gente saber, ele é um ácido que também é tóxico para a gente, tá? Ele é um gás que em contato aí com o corpo humano pode causar alguns tipos de intoxicação. Ele é um ácido fraco, ou seja, não é porque é fraco que não causa nenhum mal para a gente, tá certo? Então, aí a gente encontra esse gás aí em algumas substâncias do nosso dia a dia que, dependendo se forem aquecidas, liberam esse gás e, quando a gente inala, pode ser intoxicado por ele, ok? Bom, esses são os hidrácidos. Agora a gente vai ver o caso dos oxiácidos. Vamos lá. Para os oxiácidos, eu vou ensinar aqui uma regrinha muito útil para que você consiga guardar como que é. Primeiro, vamos entender aqui as possibilidades. Primeiro, a gente vai trabalhar com os oxiácidos do padrão. É esse daqui a coluna, né? Essa é a coluna que você vai precisar montar. A gente vai montar aqui uma tabela, mas é essa coluna padrão que você precisa saber. No padrão, a gente vai usar ácido, o nome aqui do nosso elemento com a terminação ico. Perceba que é diferente do outro que é hídrico, tá bom? Então, cuidado para não confundir. Como que a gente monta o nosso padrão? Bom, a gente vai fazer assim, ó. Boconoclossopo. Essa é a regrinha que a gente vai usar. Boconoclossopo. Segunda parte para memorizar. H em todo mundo. H, 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 H e H. Ok? Porque todo ácido tem hidrogênio. Então, ó, boconoclossopo. H para todo mundo. Próxima parte. A gente vai começar com o número aqui de hidrogênios. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Perceba que quando é 1, a gente não escreve, mas tem que ficar subentendido que tenho aqui apenas um hidrogênio. Então, boconoclossopo. H, 3, 2, 1,
1, 2, 3. Para terminar agora, a gente faz assim. T, 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 quá, quá. Ok? Ou seja, coloca aqui o número 3 para esses primeiros e os dois últimos, número 4. Esses daqui são os ácidos do padrão. Se você, na hora da prova, monta essa tabelinha, não tem erro, tá? É uma boa forma aí de guardar. Então, como que a gente vai montar? A gente faz boconoclosopor. H, 3, 2, 1, 1, 2, 3. TT, TT, quá, quá. Beleza? Bom, fora do padrão, a gente tem algumas possibilidades. Então, é isso que a gente vai ver agora. No caso, eu tenho aqui a quantidade padrão de oxigênios para esses elementos. A gente vai agora mexer sempre no oxigênio. Por exemplo, se eu acrescento um oxigênio, não são todos os ácidos que vão existir fora do padrão, tá? Então, a gente precisa aí, ir conhecendo conforme a gente vai estudando. Sabendo o padrão, está ótimo. Fora do padrão, quando eu acrescento um oxigênio, o que a gente vai fazer para dar o nome? A gente vai continuar com a terminação ico, mas eu tenho que colocar aqui o prefixo per. Então, fica ácido per, o nome do elemento, ico, ok? Quais ácidos existem aqui fora do padrão com um oxigênio a mais? Dentre esses ácidos, apenas o HClO4. Perceba que o padrão é HClO3. Acrescentei um oxigênio, está aqui nessa coluna. Também vai poder acontecer de eu perder um oxigênio se eu comparo com o padrão. Nesse caso, eu vou trocar a terminação ico pela terminação oso. Então, aqui, quais vão existir? Não existe ácido em todas as linhas aqui dessa coluna. Vão ter aqui, por exemplo, o HClO2, perdi um oxigênio do padrão, o H2SO3, perdi um oxigênio, e o H3PO3, também um oxigênio. Perceba que eu não mexi nem na quantidade de hidrogênios, então aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3. E também não mexi no meu elemento, cloro, enxofre, fósforo, ok? E por fim, a última coluna é quando eu perco 2 oxigênios comparado com o padrão. Nesse caso, eu vou colocar ácido hipooso. Quais vão existir fora do padrão com 2 oxigênios a menos? O HClO, porque o padrão é com 3, eu tirei 2, fiquei apenas com 1. E o H3PO2, o padrão tem 4, aqui eu tenho 2. Novamente, perceba que eu não mexi no hidrogênio, ok? Então, essa tabelinha aqui vai ser muito útil para a gente poder dar o nome. Guardando o padrão e guardando aqui, ó, quantos oxigênios e as nomenclaturas fora do padrão, não tem segredo, tá certo? Dicas. Quando eu tenho padrão é terminação ico. Se eu acrescento uma coisa, além de ter o padrão que é ico, eu acrescentei uma coisa, por isso aqui o per. Fora do padrão, quando eu tenho coisas faltando, né, quando eu tenho menos oxigênio do que deveria ter, eu tenho sempre terminação oso. Perceba que os dois têm oxigênio a menos, por isso que os dois são oso. Mas aqui eu tenho um oxigênio a menos, é só oso. 2 a menos, eu tenho 2 pedacinhos da palavra, hipooso, ok? Quais elementos nós temos aqui? Temos o boro, o carbono, o nitrogênio, o cloro, enxofre e o fósforo. Vamos agora ver alguns exemplos dando nome para essas substâncias, tá certo? Primeiro, aqui, no padrão, perceba lá no boconoclosopor, esse é o padrão. Como eu tenho aqui o cloro, esse é o ácido clórico. Cuidado! Tem muito exercício que faz aí pegadinha de confundir ácido clorídrico com ácido clórico. Hídrico é quando não tem oxigênio, aqui tem, tá? Então, quando tiver, você tem que comparar com essa tabelinha que a gente acabou de ver. Esse é o ácido clórico, beleza? Porque tá no padrão, então terminação ico. H2CO3, temos aqui o carbono. Como 3 é o padrão do carbono, é o ácido carbônico. Esse ácido está presente em diversas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, em bebidas gaseificadas,
eu tenho a formação desse ácido aí por conta do gás reagir com a água. Também, a acidez natural da chuva faz com que eu tenha a formação desse ácido aqui, tá certo? Também, quando a gente pega gás carbônico, por conta, por exemplo, de formação na atmosfera de gás carbônico, e eu dissolvo ele na água, né, por exemplo, na água do mar, a gente tem o que a gente chama de acidificação do oceano, porque eu formo esse ácido aqui. Então, são várias as situações que a gente vê a presença do chamado ácido carbônico, tá bom? Continuando. HNO3. Perceba que eu tenho nitrogênio, ele está no padrão do nitrogênio, então aqui o nome fica um pouquinho diferente. Não existe ácido nitrogênico, é ácido nítrico. Tá aqui, ó. ICO é o padrão, nítrico. Beleza? Aqui nós temos o fósforo, então esse é o chamado ácido fosfórico, porque está no padrão. A gente encontra esse ácido em refrigerantes do tipo cola, por exemplo, Pepsi, Coca-Cola, tá? E esse ácido aqui, ele pode reagir com o esmalte dos dentes e também com os ossos, por isso que causam os problemas aí de descalcificação, tá bom? Então, temos aí esse ácido que pode fazer mal para a saúde quando em excesso. Temos aqui o ácido bórico. Perceba que o boro está lá no padrão H3BO3. Temos aqui ácido bórico. O que a gente chama de água boricada, que é um remédio que usa para lavar os olhos, principalmente questão para ajudar em infecções, é nada mais do que uma solução de ácido bórico. Então, eles pegam ácido bórico, dissolve uma pequena quantidade em água, e aí por isso que eu posso lavar o olho com isso. Como é pequena quantidade, a acidez não é suficiente para irritar o olho, ela apenas ajuda a limpá-lo, tá bom? Também temos aqui ácido sulfúrico. Perceba que novamente a gente tem lá o sulfídrico, que não tem oxigênio, e aqui o padrão H2SO4, ácido sulfúrico, um dos ácidos mais importantes para a gente saber, tá bom? Ele está presente nas baterias do carro, ok? Faz parte aí todo o funcionamento, e também na parte de indústria ele é extremamente importante por conta de várias reações químicas que utilizam ele, beleza? Também aqui, perceba que é também enxofre. A diferença de um para o outro é que esse é o padrão com 4 oxigênios. Aqui eu tenho um oxigênio a menos que o padrão, então esse é o chamado ácido sulfuroso, ok? Tanto esse ácido quanto o sulfúrico e também o nítrico podem estar relacionados com o que a gente chama de chuva ácida, que é um problema ambiental quando eu tenho determinados poluentes no ar que reagem com a água da chuva e aí deixam a chuva mais ácida do que deveria estar, ok? Lembrando que esse ácido carbônico é da acidez natural e aí esses outros 3 ácidos é por conta da chamada chuva ácida, ok? Outro exemplo aqui, o ácido hipofosforoso. Temos aqui, preste atenção, o fosfórico tem 4 oxigênios no padrão. Como eu tenho 2 oxigênios a menos, eu tenho aqui hipofosforoso, tá certo? Também temos aqui o ácido perclórico. Perceba que do clórico para o perclórico, eu tenho aqui, ó, esse é o padrão com 3 oxigênios e eu aumentei um oxigênio, por isso aqui é perclórico, beleza? E por fim, o último aqui, o ácido nitroso. Perceba que no padrão ácido nítrico, terminação ico, um oxigênio a menos comparado com o padrão ácido nitroso, terminação oso. Como isso aparece para a gente em exercícios? Em geral, exercícios envolvendo nomenclatura, ou eles dão a fórmula e pedem o nome daquele ácido, ou eles dão o nome do ácido e pedem que você monte a fórmula. Como que você faz isso? Se for um hidrácido, você vê a carga lá. Se for um halogênio, a carga é 1-, enfim, igual eu expliquei antes. Se for um oxiácido, é só você montar a tabelinha, pelo menos a coluna do padrão. E aí você, pelo nome, sabe se está fora ou dentro do padrão. Ok? Para a gente poder fechar essa aula de ácidos,
O último detalhe que a gente tem que tomar cuidado aí, a gente vai ver mais aprofundado, é com relação a pH, né? O pH é uma medida da acidez de uma certa solução, ok? Quando ela está dissolvida em água, tá? A gente vai ter uma aula que vai ver isso mais aprofundado, mas o que eu peço para você guardar agora é o seguinte: quanto menor o pH, mais ácido uma coisa é, tá? Então isso aqui é uma pegadinha, tá? Quando o pH está muito baixo, é porque está muito ácido, beleza? Agora a gente vai para exercícios. A gente fecha a nossa primeira função inorgânica aqui e depois a gente continua com as demais. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.